Bom dia, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas a mais esse desafio sobre identidade, né? Nós vamos falar sobre identidade e eu estou muito feliz, né? É uma alegria muito grande para mim ter vocês aqui e vocês sabem, né, que quando uma mulher resolve se sentar e dizer eu preciso mudar, algo profundo já aconteceu dentro dela. Já começou. E é isso que já começou dentro de você, né? Ah, hoje eu estou aqui eu não estou aqui para oferecer para você mais um programa de emagrecimento comum. Eu estou aqui porque Deus me colocou no coração para convidar vocês para uma transformação que vai mudar a sua vida inteira. E eu vou mostrar para você que, que isso não só é possível, mas é garantido, porque eu já fiz isso e não funcionou só comigo, funcionou com várias outras mulheres, várias outras embaixadoras já foram transformadas por esse desafio, algumas já estão aqui presentes comigo. E se vocês puderem deixar aberta a câmera, eu agradeço, porque é muito bom eu falar olhando vocês, a fisionomia de vocês. Já tô vendo aqui a minha irmã Nia, saudade de você, Nia. Tá lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Já entrou aqui com a câmera aberta. Então, vamos lá. A gente vai entrar hoje no desafio de 14 dias. Minhas irmãs, eu cheguei no Brasil, né? E eu já subi bastante o peso. E eu falei, meu Deus do céu, o que que o senhor tá querendo de mim agora? Porque, como vocês sabem, eu tenho esse espinho na carne. O meu espinho na carne é o meu problema com a alimentação. Então, e muitas vezes eu não como tanto para subir tão rápido. Mas eu acredito que são feridas que o Senhor está tratando dentro do meu coração, feridas que o Senhor está tratando em mim, e através dos meus testemunhos, né, é que o Senhor tem alcançado vocês. Através dos meus testemunhos, vocês têm se identificado com as curas que o Senhor tem trazido para minha vida e também têm sido curadas nas suas experiências, né? Porque a nossa cura, ela é fundamentada na palavra, é através da palavra. Então, na palavra nós encontramos a cura que nós precisamos. Então, eu como mentora, como sua mentora, eu vou te orientar a isso. E nesse tema especial, desse desafio de 14 dias, nós vamos tratar sobre identidade. Quem nós somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Por que que você nasceu? Por que que você está aqui? Qual que é a sua missão? A quem Deus delegou para você abençoar? Será que é só para você mesmo? Ou será que você tem uma missão com a sua família, com seus filhos, com seu esposo? Qual que é a nossa missão? Então, isso vai ficar muito claro para nós, né? Olha que interessante. Eu comecei esse processo em 2023, onde eu estava com 88 quilos. E não era só sobre peso, era sobre a minha alma. Eu estava profundamente depressiva, profundamente sem vontade nenhuma de viver, sem vontade de prosseguir. E ninguém via isso em mim. Por que que ninguém via isso em mim? Porque no Japão, para quem me conhece, eu sou empresária, sou bem-sucedida, né, nos meus negócios e bem-sucedida, graças a Deus, no meu casamento. Moro no Japão há 26 anos, estou a passeio aqui no Brasil, já vou voltar em maio, né? Mas por dentro de mim eu estava morrendo cada vez mais e eu não sabia por quê. Eu tinha tentado já tudo, tinha tentado vários tipos de dieta, vários programas, já tinha contratado nutricionista, mas nada disso funcionava. Eu até emagrecia um pouquinho, mas depois eu voltava e eu comia
por ansiedade, comia por tristeza, comia para fugir das minhas dores. E cada vez que eu falhava, eu me odiava cada vez mais um pouco. E era um ciclo que parecia infinito na minha vida. Talvez eu estou contando essa história aqui e você pode estar se identificando, né? Até que um dia, o que que aconteceu? O momento da minha virada, o momento que Deus me encontrou, o momento que Deus falou comigo, né? Deus trouxe um versículo no meu coração. Eu estava ali buscando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que de fato, ó, a Luciana já colocou aqui, ó, já eu me identifiquei muito. Então, o que que de fato, Senhor, está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo, eu sou cristã, eu te sirvo, eu estudo a sua palavra, eu te busco, eu oro, eu jejuo, mas o que está acontecendo comigo? E o Senhor trouxe um versículo no meu coração, Provérbios 23:7, que diz: Assim como o homem imagina na sua alma, ele se torna. E naquele momento começou a ficar claro o meu processo. O problema, de fato, não era a comida em si, mas era como eu pensava sobre a comida, como eu me via e como eu me imaginava meu corpo, a minha vida, o meu potencial. E eu percebi algo muito assustador. Eu não sabia nada sobre alimentação, absolutamente nada. Tudo que eu pensava sobre a comida era errado. Então eu decidi o quê? Aprender e investir em mim mesma. E foi onde eu comecei a comprar algumas mentorias caríssimas, ah, com profissionais muito bons, para eu aprender. Porque na minha mente eu não conseguiria emagrecer comendo. E, e eu comecei essa busca incessante, né? E apenas em 4 meses eu eliminei 27 quilos. Mas a minha história não terminou em mim. A minha filha também estava com um problema de bastante peso, ela estava com mais de 100 quilos. Ela pediu a minha ajuda e ela eliminou 36 quilos. E depois também a minha prima, que ela está aqui, ela está junto com a Andrea. Ela é manicure e a Andrea está se embelezando lá com ela hoje, que eu já fiquei sabendo, viu, Andrea? Ela falou que ia assistir com você. E aí, essa prima minha que tá aqui também, trabalhando já, ela eliminou mais de 20 quilos, inclusive a Andrea que tá aqui veio por ela, e muitas outras mulheres veio pelo resultado dela. Mas não parou só aí. Aí Deus, o que que Deus fez? Ele me, ele colocou um sonho no meu coração. Ele me deu um sonho com uma palavra. E essa palavra é reconstrução. Ele me mostrou um movimento. Que movimento é esse? É o movimento reconstrução. Essa palavra ecoava no meu sonho. Eu vi ela escrito no meu sonho. Porque se você chegou até aqui, minha irmã, por que que eu estou explicando tudo isso? Para você entender por que que Deus te trouxe aqui. Você não veio aqui só para emagrecer. Você veio aqui para fazer parte de um movimento reconstrução. Não é só sobre emagrecer, é sobre reconstruir quem você é. É sobre entender que você foi criada para ser filha e não escrava. Para você servir não só a você, mas também a sua família, o seu próximo, não só a si mesmo. E Deus já deu essa promessa para esse movimento. Deus deu essa promessa a existem várias pessoas que Deus usou em profecia para falar isso comigo. E esse movimento, minhas irmãs, ele vai alcançar centenas de milhares de mulheres. Há uma mentoria presencial marcada lá no céu, que vai ser no Maracanã, com mais de 100 mil mulheres. E você está aqui porque Deus quer que você faça parte disso.
Mas se você não entender esse propósito e você focar só no emagrecimento, você não vai desfrutar de todo esse processo, de toda essa reconstrução, para que quando nós chegarmos lá, naquele palco, nós podermos individualmente contar as nossas histórias. Porque a transformação de Cristo na nossa vida, ela faz isso, ela faz a gente testemunhar. Se eu for abrir aqui para as mulheres que já estão há mais tempo, algumas não pôde participar hoje, porque já tinha um compromisso e eu, de repente, lancei esse desafio. Mas se eu fosse abrir para as que já estão aqui, elas já tiveram muitas transformações. E todas essas histórias, elas vão fazer parte do nosso grande dia. E não só desse grande dia, porque nós já estamos alcançando. Você vê, o nosso Instagram já está com quase 100 mil mulheres nos seguindo e entendendo que elas precisam encontrar a sua identidade em Cristo. Agora, eu quero ser muito honesta com você aqui sobre algo que ninguém diz para você. A maioria dos programas, ele falha por quê? Porque ele trata só o sintoma. Ele trabalha só a comida, ele te dá lá uma sugestão de cardápio, ele te dá lá um processo para você seguir, ele trabalha exercício físico, mas não trabalha a raiz. E agora presta bastante atenção. A raiz de todos os nossos problemas, minhas irmãs, é sempre a identidade. Quando a gente não sabe quem a gente é em Cristo, a gente vai atrás de validações que nos causa ansiedade, que nos causa compulsões, que nos causa distúrbios da nossa função como embaixadoras e como filhas de Deus. Eu descobri que quando você não sabe quem você é, quando eu não sei quem eu sou, a gente começa a comer errado, a gente pensa que é gorda e a gente continua sendo gorda. Porque lembra do versículo que eu trouxe? Assim como você imagina na sua alma, você se torna. Então você sempre está repetindo para você: ah, eu sou gorda, eu estou gorda. Então assim vai acontecer na sua vida, porque você está pensando isso. Você não acredita que você pode ser bonita, que você pode ser magra, que você pode ter saúde. Você não acredita nisso. E você precisa acreditar nisso. Porque é isso que Deus quer para você. E não é magra por causa de estética, é magra por causa da sua saúde. É para você ter saúde, para você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Quando você pensa que você fracassa, você sempre vai falhar. Porque a nossa vida, ela quer sempre confirmar aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Isso é forte, minha irmã. A vida sempre vai confirmar aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Por isso que esse versículo, eu fiquei perguntando para Deus, Deus, por que isso? Eu tô procurando emagrecer e o Senhor vem trazer Provérbios 23:7. Esse provérbio, minha irmã, ele é uma chave para sua vida. Assim como você imagina na sua alma, você se torna. Não é só para a área do emagrecimento. É na área dos seus relacionamentos, é na área da sua maternidade, é na área de você como esposa, é na sua área profissional. Como você se imagina? Como você se imagina na área da sua saúde? Como você se imagina quando você recebe um diagnóstico que te dá um prazo de vida? Como você reage a isso? Você reage acreditando nisso? Ou você reage acreditando que Deus é que diz a seu respeito a última palavra? Nós passamos por um processo antes de eu vir para o Brasil, no Japão, da mãe da nossa secretária lá no Japão, da Lília, a Dona Yutaka, ela teve um derrame.
E quando ela chegou no hospital, o médico só falou assim: olha, é 50% de chance de vida. Não, é 50% para ela só conseguir suportar a cirurgia. Eu cheguei lá no hospital um pouquinho depois da Lília e elas estavam ali, ela, a irmã dela, e aí ela me falou isso. E eu falei assim: não, nós não vamos aceitar isso, não, porque nós servimos um Deus, o Deus da vida. E esse médico, ele tá dando o diagnóstico do que ele estudou. Mas Deus é o Deus da vida. E ali nós oramos. E minhas irmãs, nós ficamos, se eu não me engano, acho que foi 83 dias orando incessantemente. E quem foi no meu aniversário de 50 anos viu a Dona Yutaka lá, sem sequela nenhuma. A lesão da cabeça dela foi tão grande, que o médico falou que se ela sobrevivesse, ela ia ter inúmeras sequelas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui hoje, nessa reunião de mulheres. Nós estamos aqui hoje em 7 mulheres. 7 é o número da perfeição. 7 é o número aonde Deus parou e falou assim: olha, tudo que eu fiz é bom. Minha irmã, você não está aqui por acaso. Esse movimento, ele vai acontecer, eu estando ou não, você estando ou não, porque ele é um sonho do coração de Deus. Mas se nós estivermos, vai ser um processo incrível para a nossa vida. Quais que são, então, Angelita, essas raízes invisíveis do nosso comportamento alimentar? Quais que são? Eu separei 3 raízes aqui para a gente pensar e a gente vai começar esse processo, esse desafio de 14 dias. Ele vai ser profundo e transformador, tanto para mim quanto para vocês. Porque Deus me deu um formato totalmente diferente. As nossas reuniões nós vamos ter reunião essa semana, segunda, terça, quarta e quinta. Na semana que vem, nós teremos. Depois eu vou colocar o calendário para vocês lá no grupo direitinho, para vocês não se perderem. Vai ser todos os dias às 7 da manhã, aqui no Brasil, e às 7 da noite no Japão. Então, nós vamos ter segunda, terça, quarta e quinta dessa semana. Aí, nós vamos ter semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Vão ser 8 encontros, tá certo? Eu vou colocar o calendário lá direitinho para vocês e a gente vai. E depois dessa reunião aqui, eu vou dar uma folha para vocês que vai ser o que você vai buscar em Deus. Você não precisa pensar nada, você só vai seguir aquilo que eu elaborei ali para você, segundo a direção do Espírito Santo. Eu elaborei para você e para mim, e nós vamos participar juntas, tá certo? Mas quais são essas 3 raízes? Depois eu vou explicar o documento que eu já vou entregar para vocês logo depois dessa reunião, tá? A primeira raiz são as crenças falsas sobre quem você é. Você, igual eu falei, você acredita de fato que você merece ser uma pessoa, uma mulher magra e com saúde? Bonita, feliz? Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Fala aí pra mim, levanta a mãozinha assim, ó. Ou você não acredita? Se você não acredita, você vai confessar: olha, eu não acredito nisso. Não acredito que eu vou conseguir ser sempre magra, feliz, bonita. Eu acredito isso na minha alma. Eu acredito de verdade nisso. Então, essa é uma crença falsa que nós precisamos eliminar. Nós podemos ser, sim, magras, bonitas, felizes, bem-sucedidas, porque nós somos filhas do Deus Altíssimo. Nós somos filhas do Deus amado, do Pai eterno. Nós somos filhas dele. Antes de nós sermos filhas dos nossos pais, nós somos herança de Deus. Antes de nós sermos amigas, nós somos filhas. Antes de nós sermos tias, nós somos filhas.
Antes de nós sermos esposas, nós somos filhas. Antes de nós exercermos qualquer um dos nossos papéis, nós precisamos lembrar que nós somos filhas. A segunda raiz fala muito sobre isso, porque é a desconexão com a nossa identidade em Cristo. Você não se vê como filha de Deus. Você tem essa consciência que você é filha. E a partir de você ser filha, como que você reage aos seus papéis? Eu sou filha. E aconteceu algo aqui comigo agora, ah, que me coloca num risco. Como que eu reajo a esse risco? Sendo filha. Teve um episódio que aconteceu com a gente aqui no Brasil. Nós fomos ver uma casa e a casa tinha elevador. Era grande, a casa tinha elevador. E nós entramos no elevador. Eu, meu esposo, mais um casal de amigos e o corretor. E nesse elevador só podia entrar no máximo 3 pessoas. O que que aconteceu? O elevador, pá, travou. Era um feriado, não tinha porteiro no condomínio e não tinha sinal no telefone. O casal que estava com a gente entrou em desespero. O homem, principalmente, começou a gritar, falando que tinha fobia, que ia morrer ali. O que veio no coração dele é que ele iria morrer. Sabe o que que veio no meu coração, minhas irmãs? De verdade, diante do meu Deus, eu perguntava para Deus um momento: qual é o seu propósito nisso daqui? E eu fiquei calma, eu fiquei tranquila, porque o meu pensamento não estava ali naquela circunstância. Estava em entender qual era o propósito de Deus naquele momento. Como que você reage a qualquer circunstância que acontece na sua vida? Porque a desconexão com a sua identidade em Cristo, ela vai fazer você cair na circunstância, ela vai fazer você mergulhar na circunstância. Mas se você estiver conectada, você vai começar um diálogo ali com seu pai. Qual o seu propósito nisso? O que você quer nesse momento? Por que que chegou essa doença na minha casa? Qual é o seu propósito nisso? Porque a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito. E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se a gente mergulha naquela circunstância e entra naquilo ali e não sai e se conecta com o Senhor, perguntando para o Senhor qual é o propósito, a finalidade, o que que Deus quer trabalhar, o que que Ele quer formar, aonde que Ele quer forjar o nosso caráter. Se não há essa consciência, a gente entra na circunstância e a gente se abala mesmo. Quantas vezes a gente já não se perdeu em circunstância, enquanto a gente não tinha essa maturidade ainda? E a terceira, a raiz invisível, né? Nós falamos sobre as crenças falsas. Nós vamos trabalhar tudo isso mais para frente, tá? Mas hoje eu quero só dar uma pequena introdução para você entender como que a gente vai fazer isso. Então, a primeira raiz são as crenças falsas sobre nós mesmas. A segunda é essa desconexão com a nossa identidade em Cristo. A terceira é o quê? Falta de propósito. Você não sabe para por que que você está aqui. Falta de propósito. Por que que você está aqui? Por que que você existe? Por que que você existe na vida do seu marido? Por que que você existe na vida dos seus filhos? Por que que Deus te escolheu para ser mãe dessa criança, desse filho, dessa filha? Por que que você está aqui no movimento da reconstrução? O que que Deus quer com você aqui no movimento da reconstrução? Qual que é o seu propósito aqui? Qual que é o seu propósito aqui? Confrontador, né? Então, a falta de propósito, ela é uma das raízes que nos faz perder
o rumo. E a quarta raiz e última é o desconhecimento total sobre alimentação de verdade. Você e eu, muitas vezes, comemos alimentos errados que viciam o nosso corpo. Minhas irmãs, eu fui fazer um vídeo anteontem sobre compulsão. E aí eu comprei alguns salgadinhos que fazia muito tempo que eu nem experimentava. E aí eu fui experimentar e comi esse salgadinho. Não sei se vocês viram no Instagram, eu coloquei aqueles pacotinhos lá. Minhas irmãs, faz 2 dias que eu já tô desintoxicando esses enviados do inferno, esses, meu Deus do céu, eu tô com dor de garganta, vocês acreditam nisso? Alimento errado. Esses empacotados, minhas irmãs, meu Deus do céu, isso aí nunca mais deveria entrar na nossa casa. Isso é um veneno. Eu tô com dor de garganta, por causa desses. Eu não tava com nada, não tinha nada. Mas eu fiz o teste depois de 3 anos que eu não comia isso, né? Porque dia 17 de fevereiro de 2026 agora fez 3 anos do movimento Reconstrução, fez 3 anos que a gente fundou isso daí, e não é só a Angelita, é todas vocês que fazem parte, todas as mulheres que já passaram, todas as mulheres que continuaram, todas as mulheres que ainda vão chegar, faz parte da história desse movimento. Então, então, quando a gente não conhece sobre os alimentos, o que que eles causam, né, em nós, às vezes a gente tá com uma depressão por conta da alimentação. A minha depressão foi por conta da alimentação, foi por conta da má alimentação. Como eu já contei para vocês aqui, né? Eu amo arroz, só que eu exagerava muito no arroz. E o que que o arroz fazia? Ele virava açúcar no meu sangue e ele começou a me trazer uma série de problemas. Então, eu eliminei arroz da minha vida. Hoje arroz não me faz falta mais. Eu não como mais arroz como eu comia antes. Ele não me faz falta no meu dia a dia. Mas eu escolhi alimentos e hoje a nossa sugestão de cardápio, e eu até coloquei um bem enxuto lá para vocês que estão começando esse desafio agora, um bem enxuto mesmo, entendeu? Se você quer eliminar até 10 quilos agora nesses 14 dias, segue à risca aquela sugestão que eu coloquei lá para você. Nós vamos ter 4 fases. É a mesma coisa o nosso desafio. 3 dias, né? Os 3 primeiros dias para nós desintoxicarmos. Depois mais 3 dias para a gente continuar a desintoxicação e desinflamar. Depois mais 5 dias para a gente começar uma adaptação. E depois mais 3 dias para a gente começar um novo estilo de vida. Então, a primeira sugestão lá do cardápio é para os nossos primeiros 3 dias. Depois, a segunda sugestão de cardápio é para os nossos próximos 3 dias, que vai entrar carne branca. Se eu não me engano, é coxa de frango assada que tem lá. Angelita, posso substituir? Pode substituir, mas coloca sempre lá no grupo o que que você está comendo para a gente poder estar entendendo se caso você não conseguir eliminar, aonde que está o seu problema. Tem aqui a nossa nutricionista, a Lívia, que já se dispôs a nos ajudar, né, com os alimentos. Ela tá aqui no projeto, minhas irmãs, voluntariamente, viu? Ela tá servindo aqui voluntariamente. Ela não tá recebendo nada por isso. A não ser aqui ela tá dentro da comunidade. Então, aproveitem uma profissional de saúde que está aqui para nos respaldar, entendeu? Ela sabe sobre alimentos, sobre muitas coisas que nós não sabemos. Daí ela está aqui para nos ajudar. Mas a sugestão aqui é: quer desintoxicar rápido, quer eliminar rápido, faz esses 14 dias como a gente sugere. Depois você pode pegar ali, Lívia, como que você me orienta aí, eu continuar, né, para me ter saúde, para me ser saudável aí. Eu já fiz os 14 dias, mas eu quero continuar eliminando peso, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ela vai dar a orientação aí para você que deseja continuar
voltando àquilo que você gosta, tá certo? Mas o que eu quero pedir para você é consciência daquilo que você está comendo. Estude aquilo que você está comendo. Veja pesquisas. Veja se esse alimento ele pode desenvolver em você futuramente uma doença. Veja se ele pode desenvolver em você. Minhas irmãs, não existe alimento certo ou errado. Tira isso da cabeça. Não existe certo ou errado. Eu, particularmente, quando eu estudei com os maiores profissionais de saúde, que me cobraram absurdamente mentorias para eu poder aprender, eu aprendi a comer brócolis, e brócolis é muito bom para emagrecer, só que para mim, o brócolis pode desencadear um problema grave de saúde. Então, eu fiz um exame específico e esse exame me mostrou isso. Então, é essa consciência que eu quero que vocês tenham. Não é chegar lá e falar, olha, coma brócolis, que brócolis é bom, brócolis vai te desinflamar. Então, cada organismo é um organismo. Nós somos totalmente diferentes. Nossas digitais prova que não existe ninguém igual. Cada um é diferente. E cabe a nós a responsabilidade de, de realmente entender o que de fato, o que de fato é bom para nós, para cada um de nós. Tá certo? Combinado? Então, o que que eu fiz diferente para esse movimento reconstrução? Eu fiz duas coisas. Quero que você guarde essas duas coisas, que é a diferença do nosso movimento reconstrução. A primeira é que nós aprendemos a descobrir quais são os alimentos que nos emagrecem de verdade. Quando você seguir essa sugestão de cardápio que nós estamos aqui oferecendo, você vai ver que esses alimentos te emagrecem de verdade. Com aquela aspas que eu abri para vocês. Você é responsável para descobrir qual o alimento que o seu corpo absorve melhor, que causa menos inflamação em você, tá certo? Então, nas mentorias que existem por aí, muitas vezes a gente não aprende sobre isso, né? A gente vai comendo tudo errado, igual eu. Quando eu comecei, eu achava que comer. Eu cozinhava batata, cenoura, e eu comia, mas comia assim, naquela. Não para satisfazer, mas naquela ansiedade, sabe? E eu ficava toda estufada. E aí, no outro dia, eu aumentava na balança. Eu falava, gente, mas eu comi só legume. Eu comi só cenoura. Eu comi só batata. Mas aí depois nos meus estudos eu fui descobrindo que a cenoura, ela tem açúcar, que a batata, ela tem bastante amido. Então isso vai engordando a gente. Então é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção e vocês descubram sobre alimentação. Nós vamos ser aqui a, as cientistas do nosso corpo, entendendo qual alimento que é melhor para nós. Você sabia que tem alimento que deixa a gente até mal-humorada? Se eu como ovo cozido, eu fico mal-humorada. Se eu como ovo frito, ele não causa reação nenhuma em mim. Olha só que interessante. Eu já descobri isso para mim. Você já descobriu? Oi, Dada! Que linda! Saudade! Então, é sobre isso, né? Então, essa primeira coisa é a gente aprender. A gente está aqui num processo de aprendizado sobre os melhores alimentos para nossa saúde. A segunda coisa, e é para mim a mais importante, é reconstruir a nossa identidade em Cristo. Gente, mas por que que eu tenho que reconstruir? Porque o pecado, ele distorceu toda a nossa identidade. O pecado, ele tirou da nossa mente quem nós somos em Cristo. E a reconstrução, ela é gradativa. Ela é um processo. A gente vai reconstruindo quem nós somos. Nós vamos descobrindo quem realmente nós somos em Cristo. E aí a gente para de pensar como escrava, como prisioneira de hábitos e começa a pensar como filhas.
como mulheres livres, como mulheres amadas, escolhidas, que é isso que nós somos. Então, como que a gente vai fazer isso, Angelita? Agora é a chave. É com o jejum bíblico. Especificamente o jejum de Isaías 58. Sabe por quê, minhas irmãs? Eu voltei agora para o Brasil, né? Vocês sabem que eu cheguei aqui em dezembro e eu tô agora, já faz alguns meses que eu tô aqui. E hoje eu me pesei e eu levei um susto. Na verdade, eu já sabia mais ou menos que eu já estava muito acima, mas eu não tinha me pesado ainda, que eu estava viajando esses dias tudo. Não tinha balanço onde eu estava. E eu me pesei hoje, sabe quanto? Postei lá no meu story. A princípio veio aqui na minha mente assim, Angelita, mas você, uma mentora, você deixou subir tudo isso de novo, o Satanás querendo ali me aprisionar na minha mente, né? Querendo me acusar. E eu falei assim, eu subi sim, e eu vou ser sincera com todo mundo, até comigo. Eu subi. Quando eu comecei, eu tava com 88 quilos. Sabe quanto eu tô hoje? 83.300. 83.300. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. Mas aí eu comecei a falar com o Senhor e o Senhor falou comigo, minha filha, pensa comigo. Hoje você está com 83.300, mas você não está apavorada como você estava. Você não está ansiosa como você estava. Você está no seu processo de reconstrução. E essa reconstrução, ela vai ser até a minha volta. Até a volta de Jesus. Ah, Angelita, mas isso daí não é você voltar para o mesmo lugar, você voltar para o seu pecado? Minhas irmãs, eu posso até ter exagerado, mas eu sei o caminho de volta. Eu aprendi o caminho de voltar. E é isso que não me deixa mais ansiosa. É isso que não me deixa mais perturbada. É isso que não me deixa mais ah, ali com aquela sensação de nada dá certo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo voltar à minha saúde. Eu vou fazer um reset agora durante esses 14 dias e eu já vou marcar os meus exames para esse ano, porque todo ano eu venho para o Brasil e faço a minha bateria de exames. Quando eu comecei, lá em 2023, eu fui diagnosticada com aterosclerose. Aterosclerose é aquelas gorduras na veia, e o médico falou para mim: a qualquer momento você vai ter um infarto ou um derrame cerebral, porque suas veias estão todas entupidas. E eu entrei em mais desespero ainda, né? Porque aí você pede para morrer. Quando há o diagnóstico que você tá prestes a morrer, aí você muda, né? Você muda. E aí eu falei, Deus, eu não quero, meu Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. E aí foi onde começou todo o meu processo. Eu vou fazer os meus exames, eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Por quê? Porque mesmo eu comendo assim e eu inflamando desse jeito, eu acredito que a minha saúde ela tá em bom estado. Porque ah, eu não sinto o que eu sentia antes. Até a minha disposição é outra hoje. Então, assim, o que eu subi esse tanto e que vai descer muito rápido é a inflamação mesmo. Por comer fora, deslizar nos doces, entendeu? Então, nesses próximos 14 dias, vocês vão estar comigo e vão estar aprendendo, né? Principalmente as novas que estão aqui, né? Vão estar aprendendo exatamente o que eu aprendi. Porque isso daí vai ser uma ferramenta para você usar para toda a vida, para toda a vida. Então, você vai aprender os alimentos que realmente você come e desce na balança com rapidez, né? Isso não quer dizer que você vai fazer isso daqui pro resto da sua vida, entendeu? Você precisa suplementar, você precisa de vitaminas, você precisa, o seu corpo precisa de ter um acompanhamento profissional. Você precisa fazer igual eu faço exames periódicos. Você também precisa fazer exames periódicos. E se você seguir esse
esse protocolo que a gente está sugerindo para você. É uma sugestão, tá? Por que que eu falo que é sugestão? Porque tem algumas mulheres que falam assim, nossa, mas é muito restrito, mas eu não consigo fazer isso, mas isso e aquilo e aquilo. Minhas irmãs, tudo na nossa vida é uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. O que que realmente você quer? Você quer eliminar peso nesses próximos 14 dias? Você quer alcançar um objetivo nesses próximos 14 dias? Então, siga o que que a gente está sugerindo para vocês. E aí vocês vão ver como que o resultado vem. São só 2 semanas. 14 dias passa muito rápido. Se você decidir agora assim, não, eu vou fazer isso, e principalmente a parte espiritual que eu vou passar para você agora, principalmente a parte espiritual que eu vou mostrar para você agora, vai ser transformador a sua vida. Qual que é o objetivo, Angelita? O objetivo é a gente tirar essas crenças falsas que a gente pensa sobre a gente mesma, é tirar da nossa vida essa desconexão com a nossa identidade em Cristo. E depois desse desafio aqui, eu já estou formando 12 pilares sobre a nossa identidade, que é você ser eleita. Tá incrível, incrível. Você vai sair daqui outra mulher. Ah, você vai encontrar o seu propósito, porque viver sem falta de propósito também causa muitos distúrbios em nós. E você vai começar a conhecer sobre alimentação. Então não pense que você entrou aqui só para você emagrecer. Você entrou aqui para o seu cérebro fazer assim, ó, abrir e você realmente ser transformada em uma outra mulher. Ah, então, agora, talvez você tá pensando assim: "Ah, mas uma mentoria como essa, nossa, qual que é o valor que isso custa?" Na verdade, a nossa mentoria, ela custa R$ 998. Então, se você entrou aqui na comunidade, você já pagou esse valor, é esse o nosso valor, o valor da mentoria. Porém, para essa turma que nós fizemos agora, é uma assinatura mensal de R$ 59,90. Minhas irmãs, R$ 59,90 é só para manter essa comunidade. É só para manter, por enquanto, os profissionais que estão comigo, trabalhando comigo, para atender as pessoas que chegam, para fazer as coisas do Instagram ali. E muitas vezes eu ainda estou tirando dinheiro do meu bolso. Então, nós estamos aqui numa comunidade. Se você está investindo R$ 59,90 aqui, você está fazendo parte dessa reconstrução. Você está fazendo parte desse movimento que está alcançando mulheres, que está alcançando mulheres. Você está investindo nessa obra redentora de Cristo. Então, o que eu encorajo você é continuar conosco e trazer mais gente. Se isso está sendo bom para você, traga mais pessoas, traga mais mulheres. Nada melhor do que o próprio nosso testemunho para trazer outras mulheres. Então, Deus trouxe no meu coração para fazer esse valor simbólico só para manter essa comunidade, para a gente alcançar milhões e milhões de mulheres. E você, com o seu testemunho, minhas irmãs, você com o seu testemunho é que vai atrair as outras mulheres. Nós só não estamos atraindo muitas outras mulheres, porque ainda não estamos abrindo a nossa boca do que esse movimento está causando em nós. Nós precisamos contar, falar para as pessoas. O nosso testemunho, ele valida aquilo que nós estamos vivendo com Cristo. Amém? Então, nós vamos, agora que você já entendeu que esse é um movimento, você faz parte desse movimento, Deus te incluiu nesse movimento. Não foi a Angelita que te incluiu nesse movimento. Deus te incluiu nesse movimento. Então, nós vamos começar quando? Nós vamos começar agora, né? Hoje, né? E eu quero que vocês façam um compromisso comigo e com o Senhor. Vocês vão fazer de verdade esse desafio? Quem tá aqui comprometida?
Vai fazer de verdade mesmo, não vai negociar. Nós vamos colocar o nosso peso na balança lá no grupo agora, hora que acabar essa reunião. Você vai tirar uma fotinha lá da sua balança. Eu vou colocar a minha lá também, como eu pus lá, de verdade mesmo, 83,3 kg o meu. E nós vamos, ao fim desses 14 dias, eu acredito que se nós fizermos direitinho, se você está em busca, tem mulher que não está em busca do emagrecimento. Tem mulher que está aqui em busca só do espiritual, que já alcançou seus objetivos. Eu sei que tem mulheres aqui assim, que já alcançou seus objetivos e está em busca só ah, ali do, do espiritual, da parte espiritual. Mas se você quer, quem que tá comigo aqui para eliminar alguns quilinhos que não quer? A nossa irmã Mariângela falou que quer, ela só não tá presente, que ela aconteceu alguma coisa lá. Ela disse que quer. A Kaira, que tá grávida, eu não sei qual vai ser o objetivo dela, mas ela falou que não pode participar, não podia participar hoje, que ela tinha um compromisso. Mas quem vai participar para perder peso, para eliminar peso? Quem aqui vai estar comigo nessa jornada? Levanta aí a mão que nós vamos nos comprometer. Ó, eu, a Nia, a Letícia, a Luciana. A nossa Nutri tá tranquila. Só na parte espiritual, Nutri. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então vamos nos comprometer, tá bom? Como que a gente vai se comprometer, Angelita? Vou tirar a foto da minha balança lá, vou colocar lá no grupo agora e vou colocar assim, ó. Nós não vamos fazer aquele checklist inteiro, tá? Nós vamos colocar lá a nossa balança, porque às vezes eu percebi que a gente fazer aquele checklist inteiro, às vezes a mulher desanima porque não tem um tempo. Então, o seu compromisso vai ser postar sua balança e quantos quilos você quer eliminar no total, tá? No total. Não se preocupe com esses dias. E aí nós vamos ver quanto que você conseguiu nesses 14 dias agora. Vamos fazer direitinho mesmo, minhas irmãs. Comprometidos com o Senhor. E vocês já sabem, né? Ó, vocês já sabem. Os pilares principais do emagrecimento. O que que é? Dormir no horário certo, né? Dormir no horário certo. Então, estabeleça aí o horário que você vai dormir e o que você vai acordar, tá? Eu vou dormir tal hora, eu vou acordar tal hora. Faz a continha 35 vezes o seu peso para você saber quantos litros de água você vai precisar tomar por dia, tá? Porque isso é que vai eliminar todas as toxinas do seu corpo. E aí você vai postar lá no grupo: bati minha meta de água, tomei tanto de água. Por que isso? Porque isso vai encorajando as outras mulheres. Posta o seu pratinho lá que você tá comendo, vai encorajar as outras mulheres. Amém? Que mais que você vai fazer? Quer tomar os shots? Toma. Se não quiser tomar shot, começa a tomar de manhã, se você tiver aí na sua casa, água com meio limão espremido. Angelita, mas isso daí não quebra jejum? Não, o metabólico não quebra. Meio limão só espremido não quebra jejum. Mas se você quiser tomar também água com uma pitadinha de sal, isso vai evitar dor de cabeça no decorrer do seu jejum, porque nós vamos fazer o jejum espiritual. E esse jejum espiritual tá muito legal. Deixa eu abrir aqui, que eu já vou postar para vocês lá no grupo agora esse material que eu fiz para vocês, que é como que vocês vão fazer o jejum dessa vez, tá? Como que vocês vão fazer o jejum dessa vez. Então, ó, tá aqui, ó, bem bonitinho, dia um, ó, dia um. Aí, você vai ler Isaías 58, do 1 ao 3, só três versículos, e aí tem uma breve meditação lá para você ler. Tá escrito assim, ó, por que, por que você quer jejuar? É uma pergunta que eu tô fazendo para você. Qual que é o propósito do seu jejum? Por que você quer jejuar dessa vez? Não, a resposta não deve ser emagrecimento, tá? Não deve ser emagrecimento, porque emagrecimento vai acontecer por conta da sugestão de cardápio que você vai comer. Isso aí é um fato.
Então, o jejum bíblico não é sobre negar-se à comida para perder peso ou para ganhar favor de Deus. É sobre alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Quando você jejua, você declara, ó, o que que significa para Deus quando a gente está jejuando? Meu corpo não governa a minha vida. A minha alma está aberta para ouvir o Senhor. Esse é o propósito do nosso dia um. Nós vamos entrar nesse jejum agora. Quem já está aqui de manhã? Quem já parou de comer ontem, 8 da noite? Eu também, ó. Então, tem mulher comprometida aqui. Eu também parei de comer 8 da noite ontem. Então, agora, eu e você já tá declarando para o Senhor a abertura do nosso jejum bíblico. Pai, meu corpo não domina a minha vida. Fala aí pro Senhor no seu coração. Pai, meu corpo não domina a minha vida. Minha alma está aberta para te ouvir. Minha alma está aberta para te ouvir. Então, aí, logo depois que a gente fazer essa declaração, aqui tá a ação do dia que a gente vai fazer, que é ler e refletir. Mas pega um tempo, minha irmã, de verdade mesmo. Leia esses 3 versículos e reflita. Aí tá aqui a pergunta: o que Deus está dizendo sobre jejuns que não funcionam? Você vai perguntar para Deus e você vai trazer a resposta. Entendeu? Nós vamos fazer tão acompanhado, tão certinho, que você vai. Minha irmã, essa mesa vai ser uma mesa tremenda. Porque você, Angelita, mas e se chegar amanhã na hora da reunião e eu não tiver ouvido nada? Não tem problema. Não fique envergonhada. É só você ser sincera. Eu não consegui ouvir nada. Eu não consegui ouvir a voz do Senhor. E nós vamos estar aqui para ajudar você. Nós vamos estar aqui para acompanhar você nesse processo, nesse propósito e ensinar você a ouvir a voz de Deus, porque muitas mulheres não sabem ouvir a voz de Deus ainda. E Deus ele fala de muitas formas, minhas irmãs. Muitas formas. Às vezes a gente tá esperando Deus falar sussurrando no nosso ouvido, mas Deus vai falar através da boca do seu marido, através da boca do teu filho, através de um louvor, através da própria palavra que você vai estar meditando. Então você vai trazer o que que Deus falou com você. E aí depois tem uma parte que fala verificação. Escreva 3 razões pelas quais você quer jejuar hoje. Quais as 3 razões que você quer jejuar hoje? Exceto aquela que não pode ser para emagrecer. Por que que você quer jejuar hoje? E lembrando que nós estamos dentro da teologia redentiva. Nós não estamos usando Deus para resolver os nossos problemas. Então a filha, ela pergunta para o pai: Pai, o que que é que eu devo fazer nessa circunstância? O que que eu devo fazer nessa situação? Qual é o seu propósito para mim? Por exemplo, você está passando por um problema familiar. Eu estou passando por um problema familiar com o meu irmão. Vocês sabem da minha história. Vocês sabem que eu tenho um irmão dependente químico. E eu estou passando muitos processos com ele. E um dos meus propósitos hoje para jejuar é pela vida dele, mas para entender do Senhor. Qual é o meu propósito na vida do meu irmão? Será que eu preciso fazer algo em ação ou será que é só oração? Porque na verdade a oração, orar é falar, né? Orar é oratória, você fala, mas é seguido de uma ação. Às vezes, na minha cabeça, meu irmão ainda não foi liberto de tudo, porque existe alguma coisa que eu preciso agir, que eu preciso fazer, que eu preciso fazer alguma coisa. Porque se a gente vê os milagres na Bíblia, minhas irmãs,
tudo foi com ação humana. O milagre vem do Senhor, mas se, por exemplo, quando Pedro, se eu não me engano, que estava lá, que fala para o paralítico lá na porta do templo, acho que é Pedro mesmo, que ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Foi Pedro? Me ajude aí, minhas irmãs. Foi Pedro? Então, Pedro agiu. Foi uma ação. Agora, se Pedro só tivesse assim, Senhor, abençoa, livra, liberta. Se fosse só orar e ele não te. Imagina a ousadia de Pedro. Imagina a coragem de Pedro. Será que eu e você teria essa coragem de falar para um paralítico? Olha, eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ação, ação. É esse posicionamento que Deus quer de nós, mulheres embaixadoras que está aqui no movimento Reconstrução. E aí, por último, tem a afirmação. Aqui, ó. Vamos afirmar já agora. Meu jejum. Fala comigo aí, em voz alta. Meu jejum é um ato de alinhamento com Deus, não um ato de punição contra mim mesma. Nós vamos declarar isso 3 vezes. 3 vezes quando a gente estiver fazendo no nosso dia a dia. Tá certo? Minhas irmãs, você não vai demorar mais do que 5 minutos para fazer isso daqui. No máximo 10. Quem vai tirar 10 minutos para investir em si mesma durante esses 14 dias na parte espiritual? E aí, a partir de amanhã, nós vamos falar sobre identidade e depois nós vamos abrir um pouquinho para a gente falar sobre o que que o jejum trouxe para nós no nosso coração. Vai ser tremendo? Vai? Vai ser incrível? Vai ser incrível, porque eu vou abençoar vocês com o que Deus vai falar comigo individualmente. E vocês vão me abençoar do que Deus vai falar com vocês individualmente. E a nossa balança vai, ó, despencar nesses 14 dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse primeiro encontro, por essa primeira reunião que a gente fez aqui e que a gente alinhou o que que vai acontecer nesses próximos 14 dias. E eu quero te dar um presente especial hoje. Eu quero que você convide outras mulheres para participar conosco das nossas reuniões. Ela vai participar gratuitamente, tá bom? Você com- pede para Deus hoje uma pessoa que Deus trouxer no seu coração. Essa mentoria teve mulheres que ganhou alguns presentes na última mentoria por pontualidade, teve uma série de coisas que levou as mulheres a premiarem. Vocês que ganharam para dar de presente a mentoria para outra pessoa, vocês podem chamar essas pessoas, tá bom? Eu acho que vocês que estão aqui, acho que ganharam. Depois eu vou ver com a Lohana a lista direitinho das mulheres que ganharam, mas vocês podem já só passar e a gente dá o acesso para essas pessoas, tá certo? Então vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Eu quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome, Pai, porque o Senhor tem trazido aqui mulheres que querem reconstruir a sua identidade. Eu sei que o Senhor tem planos tremendos e maravilhosos para cada uma de nós. Eu peço ao Senhor que nos abençoe, que nos direcione, que fale conosco individualmente, Pai, com cada mulher que está aqui. Nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Nós precisamos ouvir a tua direção. Nós não queremos ser religiosas. Nós queremos ter relacionamento profundo com o Senhor. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós como propósito, propósito de vida, propósito na nossa casa como esposas, propósito na nossa casa como mães, propósito para nossa família,
propósito, Senhor, para a sociedade, propósito no nosso trabalho. Eu sei que nós, como filhas, nós somos a luz que ilumina aonde nós chegamos. Nós somos o sal que tempera aonde nós estamos. Mas quantas mulheres, Pai, estão caladas, estão envergonhadas, se sentindo culpadas, Pai. Mas, Pai, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara a nossa alma, que sara a nossa mente, que sara o nosso coração. Pai, eu entrego esse desafio nas tuas mãos, Pai. Faça a sua vontade nele, faça a sua vontade em nós e através de nós. Que nós não sejamos mulheres que fiquem caladas, mas que sejamos as tuas filhas, a quem o Senhor olha aí do teu trono e diga: essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada que está ali do lado do marido, ainda que o marido esteja fora do propósito, ela está ali lutando, ela está ali intercedendo, ela está ali sendo luz. Ainda que o filho, a filha ainda não encontrou o propósito, nós seremos as mães que estamos firmes, intercedendo pelos nossos filhos e mostrando para eles o caminho que eles devem andar. A nossa família, Pai, aquele que está precisando de uma palavra do Senhor, nós seremos as bocas que serão abertas através do teu Espírito para levar a salvação para nossa família. Nós também seremos as bocas que abençoarão as pessoas que estão lá no nosso trabalho. Eles enxergarão, elas enxergarão Cristo em nós, Pai. Senhor, eu sei que o que o Senhor quer nos dar é muito maior do que nós imaginamos. E nós estamos aqui dizendo o nosso sim hoje ao Senhor. Fala conosco, Pai. Esses 14 dias está consagrado ao Senhor. Esses 14 dias nós seremos visitadas pelo Senhor de uma forma que nós nunca fomos antes. Nós declaramos isso porque nós cremos que o maior interessado na nossa identidade é o Senhor. Então nós entregamos, abrimos hoje a nossa alma para que o Senhor fale conosco e nos visite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo? Estão animadas? Estão empolgadas? Amanhã a gente começa amanhã nós teríamos, terça-feira, teríamos o nosso estudo da Bíblia, que seria a continuação lá de Números. Mas nas mentorias, nós vamos focar só no assunto das mentorias, não vamos ter o estudo, tá? E depois, quando acabar a mentoria, eu vou passar o próximo calendário para vocês, tá certo? Minhas irmãs, um beijo grande. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, 7 horas, estejam aqui. Faça o exercício. Eu já vou postar lá agora o PDF, tá? Lá no grupo de materiais, lá da Academia da Alimentação, tá certo? Faça direitinho conforme as orientações que nós recebemos aqui. E amanhã nós continuaremos com o nosso encontro. E esse desafio vai ser tremendo, em nome de Jesus, como todos os outros. Amém? E você que entrou, só mais um aviso: você que entrou aqui na Academia da Alimentação hoje, que assinou, né, mensalmente, entra lá na plataforma. Lá tem todas as mentorias anteriores, tem sobre as raízes. Tem sobre os 35 princípios da alimentação, tem o jeito bíblico de governar, tem muitas mentorias lá que você pode desfrutar, tá? De todas essas provisões que Deus deu para nós. E assim a sua identidade está sendo forjada e reconstruída a cada dia, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir. Amo vocês, minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe.